Ouves, pronto, deu. Agora tá gravando. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui com o Erison, o Jorge, para dar continuidade à leitura do livro do Aristóteles, a Ética a Nicômacos, né? A gente já está no livro 2, e lembrando um pouco do que a gente viu no livro 1, né? A gente viu muita coisa ali, que o Aristóteles falando sobre o bem, né? Que o bem é aquilo que todas as coisas visam, e falando que o bem é o objeto da ciência mais imperativa, né, que para ele é a ciência política. Então, toda a leitura da obra do Aristóteles gira em torno desse bem, que ele faz até uma comparação com Platão, né, que ele diz que o Platão acredita em um bem que é único, né, e a causa de todas as outras coisas. O Aristóteles, assim, como ele acredita em várias atividades, né, várias finalidades, ele acredita em vários bens, então, ele vai dizer no final que existe apenas existe um bem supremo, né, que é a finalidade da vida humana, que é o daimonia ali, né, que ele vai dizer que é a felicidade, e tudo que ele fala no livro 1 gira em torno desse bem, né. O que mais que ele diz ali? Que ele diz que é a felicidade que ele vai dizer também que sobre as ações boas e justas, né, que a ciência e a política investiga, ele vai dizer que elas são muito variadas e vagas, né, e por causa disso ele acaba considerando também a existência dessas ações boas e justas como sendo convencional e não natural, ao contrário de Platão, né, que ele acredita ali num fundamento natural ali das virtudes, da justiça, né. Bom, ele vai dizer que a maioria das pessoas também acreditam que existem, que a felicidade é algo simples, né, e óbvio, como o prazer, a riqueza, as honrarias, e, e ele vai falar sobre três tipos principais de vida, né, que é a vida relacionada ao prazer ali, a vida política e a vida contemplativa. E mais por final ele vai falar sobre dois tipos de alma, alma racional e irracional, assim como também dois tipos de excelência, né, que é a excelência intelectiva, né, intelectual, e a excelência moral, que é o que a gente vai abordar também aqui no livro 2 da Ética Nicômaco. Se vocês me permitem, eu começo a leitura, aí a gente vai, né, como a gente sempre faz aí. Agora é minha vez de começar. Deixa eu começar primeiro aí. Vamos lá. Mas o bom é que quem começa não termina, né? Geralmente Isso eu. É isso, que começa não termina. Quem começa não termina, né? Se é sempre para mim, tá certo. Como assim? Como assim, Jorge? Acho que está meio paranoico. Tá. Vamos lá. Da prescrição, que é isso? Vamos lá. Como já vimos, há duas espécies de excelência, a intelectual e a moral. Em grande parte, a excelência intelectual deve tanto o seu nascimento quanto o seu crescimento à instrução. Por isto, ela requer experiência e tempo. Quanto à excelência moral, ela é o produto do hábito, razão pela qual seu nome é derivado, com uma ligeira variação da palavra hábito. É evidente, portanto, que nenhuma das várias formas de excelência moral se constitui em nós por natureza, pois nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito. Por exemplo, a pedra, que por natureza se move para baixo, não pode ser habituada a mover-se para cima, ainda que alguém tente habituá-la jogando-a 10.000 vezes para cima. Tampouco o fogo pode ser habituado a mover-se para baixo, nem qualquer outra coisa que, por natureza, se comporta de certa maneira, pode ser habituada a comportar-se de maneira diferente. Portanto, nem por natureza, nem contrariamente à natureza, a excelência moral é engendrada em nós. Mas a natureza nos dá a capacidade de recebê-la, e esta capacidade se aperfeiçoa com o hábito.
Interessante aí, né? A excelência é fruto da repetição, né? Aquela frase lá, né? Uma andorinha só não faz verão. Sim. Que uma só ação moral virtuosa não torna você uma pessoa virtuosa. É o conjunto, né? Das suas ações virtuosas que vai lhe tornar uma pessoa virtuosa. E aí você só chega à virtude como? Exercitando ela. Nós não somos virtuosos por ter nascido. Não somos virtuosos por natureza. O que é... Por outro lado, também há um problema aqui, acho eu. É se o hábito, se a repetição, que é isso, se o hábito realmente será ou não vicioso e convincente, autoconvincente, de que se eu fizer as coisas muito bem feitinhas e de acordo com aquilo que é aceite, eu torno-me virtuoso. Também há essa, que é um grande veneno. Eu disse para fazeres bem. Eu sempre te ensinei o que era bom. Portanto, deves fazer como eu faço. Mas o pai do outro não faz. Isso é lá com ele. Mas a maneira como eu faço, essa é que é correta. E pronto. E fica-se naquela do cada um alcança a virtude na sua dimensão. Gaita. Assim não é possível, porque cada um tem a sua virtude. Pronto. É um problema grande. Sim. Essa questão do hábito, ela também dá para perceber também esse Platão, né? Assim, logo lá ali no livro 10 ele fala um pouco sobre isso. Eu estava lembrando também que, por exemplo, tem algumas atividades que a gente pode fazer. Por exemplo, tocar um violino, né? Que você vai tocando cada vez mais, cada vez que você pratica o instrumento ali, né? A execução do instrumento, você vai se aperfeiçoando. Isso é a repetição, ela, né, é algo bom. Sim. Eu lembro que eu estava tentando construir um argumento e um relatório uma vez no ano passado, sobre essa questão da repetição como sendo algo realmente bom assim nos estudos, no aprendizado. Só que às vezes nem sempre a repetição ela traz benefícios assim, né? Porque tem certas repetições que elas parece que ao invés de ajudar elas atrapalham em determinado momento. Parece que ela como posso dizer, ela deixa a mente meio engessada, né? Acho que, Sim. né, em determinada Quadrada, nós dizemos. situação, É verdade. É verdade. Porque condiciona, né, a gente. A gente fica condicionado Sim. a agir daquele modo, a pensar daquela forma. Pois, essa ainda. E isso daí é o grande problema, porque quando a gente fala do hábito em Aristóteles, é como se você tivesse preparado para qualquer eventualidade que vinha acontecer. Entendeu? E diante da eventualidade, da coisa que é inesperada, né, você agir de forma, vamos dizer assim, de forma virtuosa, né, de forma excelente diante do inesperado. Mas aí como é que você vai ter esse hábito? É o hábito de improvisar sempre? Né? Não. Entendeu? Ele, de algum modo, aqui, nisto que foi lido, ele põe, por acaso é ele que se passa por cima, mas que em português é bastante bem percebido. Se a palavra grega for bem traduzida. E este tipo, por acaso, traduz muito bem. E nem me ocorria a palavra. E o que é que ele diz? A tradução que está aqui é: o hábito de ir para cima, ainda que tentemos adestrá-la, como se faz a um cão. Um cão adestra-se, não é? Isto é, educa-se.
O hábito, apesar de ser inato, ok, mas ele é transformável. O que é que ele está a dizer com isto? Realmente, nós não podemos, a virtude não é como educar um cão. Nem nós somos propriamente adestráveis. E se somos educáveis, isso... mas pronto, não somos adestráveis. Porquê? Porque não repetimos, no caso, e ele nisto é muito, o grego então não deixa dúvidas, ele está aqui a afirmar o seguinte: repetimos da mesma maneira, com diferenças. O problema é que nós, como os cães também, adaptam-se ao contexto da diferença. Sem dúvida. Ele obedece melhor quando eu o educo, quando eu o adestro fora de casa. Dentro de casa não obedece tão bem. Isso é o cão. No caso do ser humano, o adestrar já não serve. Porque eu não adestro uma criança. Porque a criança reage e pouco a pouco vai dizer o eu leva tempo, mas não quero. Tem uma vontade própria. E pouco a pouco vai tornando essa vontade pessoal. Logo, o hábito no ser humano não consegue ser propriamente adestrável. Isto é, os outros e a educação, a nossa educação, feita pelos outros e depois, em parte, por nós mesmos, o que é certo é que nós podemos, voluntária e involuntariamente, dar-lhe uma volta. E o hábito no ser humano nunca é puro. Não há hábito puro. Por isso, Hudson, tu bem repetias, mas repetias de modo diferente. E a certa altura, a repetição no ser humano, o que é que gera facilmente desacordos? Então, mas eu fazia isto tão bem, agora já não consigo, porquê? Há umas coisas engraçadas nisto, não é? Sim, sim. Portanto, mas eu entendo completamente esse ponto, Jorge, porque quando a gente estuda psicologia, né, vai estudando as escolas de psicologia, tem uma escola chamada behaviorismo. Exato. Né, que talvez o grande nome dela é o Skinner, o Afro Skinner, né, que behaviorismo vem de behavior, né, do que significa comportamento. E aí ela diz que é possível determinar as pessoas, condicionar as pessoas através de estímulo e resposta, e depois de reforço negativo, reforço positivo, na medida que a resposta que é dada pela pessoa depois do estímulo é aquela que, né, se quer. E isso daí é muito utilizado em adestramento de animais. Animais. Você está lá adestrando, sei lá, o cachorrinho, aí o cachorrinho deu a pata, você vai dar um biscoitinho a ele, entendeu? Para dar um reforço positivo a ele, entendeu? Aí o cachorro fez algo que não gostou, você vai lá e briga com ele para dar um reforço negativo, entendeu? Só que isso é muito mais em respeito a animais não humanos, porque quando a gente pensa no humano, a gente não está preso a esse condicionamento, né? É muito mais difícil. Quando somos bebés, somos extraordinariamente passivos e somos animaizinhos sem capacidade de iniciativa e até o ano, sensivelmente, somos manipuláveis. Depois disso já é preciso a bolachinha. Mas gradualmente eu quero bolachinha, este não gosto, só faço com a outra bolachinha. O cão também sabe, isto ele não gosta, ele gosta de outra coisa. Então eu dou-lhe outra coisa. Mas no ser humano, gradualmente, nem com bolacha vai. Qual é a bolacha que vai, que nós dizemos aqui em Portugal? Levar uma bolacha é levar, mas é uma chapada. Então aí, há Deus de sempre.
Quer levar uma Mas aí é que não vai mesmo, meu velho. Aí e a coisa lá. Tem criança que quando ela vê que o adulto tá falando, tá gritando perto do ouvido dela, parece aí que dá vontade de fazer o contrário mesmo, né? É essa história. Essas daí são de espíritos arredios, rapaz. Ela não pode ser. Elas não podem ser dobradas. Existem muitos condicionamentos desse tipo. Eu só tenho um nome. Tu tens outro nome, tens Erison qualquer coisa. É Erison só Erison. Silva. Silva. Isso é o apelido, mas outro nome. Sem ser Erison. Apelido é sobrenome. Perfeito. Erison José. No caso, seria Erison José. Se alguém estiver muito zangado, e isso as pessoas fazem, e os teus pais, se calhar, também fizeram, Erison José, e isso, outro condicionamento. Porque isso, para nós, isso é a última vez que eu te digo. Aí está uma outra, são formas de condicionamento. Mas no caso do ser humano, nunca é absoluto. Nunca é absoluto. E é precisamente esta a razão, porque ele diz lá no início, e ele aqui mostra, aqui é que se vê a importância das palavras gregas. A palavra ética é diferente, porque ética vem de éthique. A palavra hábito é ethos. Ora, de onde é que surgiu a diferença? Surge precisamente da transformação do ethos em ética, o que quer dizer que não é um ato puro, não é um ethos puro. A ética é um étique, isto é algo, é um hábito que eu transformo e que posso transformar do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, em um hábito aceitável ou não aceitável. É o problema da ética. Pode ter como base a repetição, o costume, tudo isso. O que é certo é que a ética resulta não da repetição, mas resulta da transformação que eu faço do hábito. O problema da ética, ou existe ética porque existe o problema de eu poder fazer diferente uma coisa que todos fazem. E isso é um grave problema, porque aquilo que é ético numa sociedade não é ético na outra. O hábito é o mesmo, mas o valor desse hábito é diferente. E lá estamos nós à guerra. Pronto. E aquilo que acontece entre as culturas acontece entre nós. Pior ainda. Pior ainda. Uhum. Só uma coisa, a tradução seria hábito mesmo, não seria costume, não? Seria quê? Costume. Ethos em grego pode ser hábito. Costume. O que é habitual? Pode, sim, senhor. Pode. O que é habitual? Aquilo que fazemos sem pensar. Isto é, fazemos automaticamente, e é isso. Isso. É porque isso mesmo. O hábito ele também, né, é um costume, né? É um costume. É, sim, senhor. Por que é que não se traduz por costume? Porque costume tem já vulgar. Sim, já tem um peso moral. Não é costume fazer isso. E o não é costume não é porque é sempre assim, é porque não é costume porque isso. E vou buscar uma razão de ser para esse hábito ser diferente. Ao caso arrumado. Porque a repetição pura não tem razão. É assim mesmo. É porque os livros didáticos, a maioria, eles colocam essa
definição de ethos como costume mesmo, costume, hábito, dão vários Claro. conceitos, né? Costumes, hábitos. E está certo, está certo. Só que o costume, porquê é que não se traduz assim? Por causa disto que eu acabei de dizer. Porque costume é o hábito repetido. Mas nós falamos, porquê é que o Kant traduz o costume por Sitten em grego, em alemão? Porquê? Porque é a metafísica dos costumes. Isto significa dos hábitos. Isto significa o quê? Dos hábitos sociais. E no caso do ser humano, o costume tem um cunho social. É esta a razão porque se traduz, que o Cury traduz por hábito. E este também traduz por hábito. Porque realmente é mais fiel à palavra grega. É, sim, senhor. Sim. É, sim, senhor. É pá, greguices, como um aluno meu dizia, ai, são greguices. Tinha muita graça aquele tipo. São greguices. Ai, greguices. Isto é, coisas gregas não têm interesse. É muito... Ele dizia-me isso assim, ai, ó professor, isso são greguices. Greguices, pois é, mas olha, as greguices têm um significado. Tu estás a ler uma obra traduzida. Só que a greguice aqui tem alguma importância, não é? E foi o caso agora com o Harrison disse, não é? Claro que pode. É evidente que pode. Mas depois pode haver quem te faça uma... como o inverso também. Podem opor-se a isso ou mostrar os limites do que tu estás a dizer. Eu saía logo. Se dissesse isso, eu atacava logo. É porque geralmente, né, a gente sabe que toda tradução é interpretação, né? E aí o tradutor, quando está ali, né, ele está entendendo de uma forma, ele está interpretando de uma forma que... É claro. Né? É por isso que se diz que a gente tem que ler no original. Tem que, pois é. Para você próprio ter a sua interpretação da coisa claro. E não construir assim em cima da interpretação de outro. Né? Então sempre tem isso. Só que aí é que tá, nem todo mundo sabe grego, nem todo mundo. Nem toda a gente, mas claro, vai saber latim, vai saber, né? Vários idiomas aí. Nem se pode exigir a uma pessoa que estuda filosofia saber grego, mas pode recomendar-se se realmente o interesse da pessoa é muito... Ai, Jesus, o que eu vou dizer? É muito interessada na filosofia grega, não faz mal nenhum. Não é não estudar grego. O Raio Santo pode não estudar grego, mas convém, mesmo assim, ter à sua mão um dicionário etimológico. Não é? E isso é que convém. Por isso é que eu, quando estávamos a estudar Platão, fiz um scan de um dicionário todo e lhe enviei. Sim, um dicionário célebre do Peters. Inclusive, eu vou imprimir aquilo lá, porque eu ainda bem que e já não sabes onde está, porque isso é à tua maneira. Já não sabes onde é que puseste, não é? Se calhar foi para a casa de banho e serviu para outra coisa. Não, eu sei, está guardado, não jogo fora não as coisas. Aqui ele diz algo que me chamou a atenção aqui. Primeiro ele vai dizer, né, olha só, que nenhuma das... Está ali na sexta linha, sétima linha. Na sexta linha. Que nenhuma das várias formas de excelência moral se constitui em nós por natureza. Pois nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito. Ele dá o exemplo da pedra, né? Se jogar para cima, obviamente ela vai cair, né? Aí lá quase no final ele diz assim, portanto, nem por natureza, nem contrariamente à natureza, a excelência moral é engendrada em nós. Mas a natureza nos dá a capacidade de recebê-la, e esta capacidade se aperfeiçoa com o hábito. Agora, de que maneira a natureza
nos dá capacidade de receber a excelência moral, porque até então ele só dá um exemplo aqui de uma pedra, né? Uma pedra que faz parte da natureza, que se você jogar, ela, obviamente, ela vai cair, né? Agora, em que ele está se referindo a essa natureza, já que não, parece que não é a natureza humana, né, que ele está falando aqui? Ele está falando do cosmos em si, né? Porque para Aristóteles a realidade, o cosmos, ele é harmônico, de tal forma que tudo que existe para ocupar um fim dentro dessa harmonia cosmológica que existe, né? Se o peixe existe é para as águas, é para o rio, para os mares, né? Se o pássaro existe é para os céus, né? Se as plantas existem, elas são para a terra, né? E a natureza da pedra diz que ela existe para ficar no chão e não no ar, entendeu? Então é como se tudo tivesse, né, um devido lugar dentro dessa harmonia cósmica que existe, certo? Tivesse existe uma finalidade que é participar dessa harmonia cósmica, né? Então Aristóteles ele está falando dessa perspectiva, né? Para a gente é estranho porque quando a gente olha, por exemplo, para a física do Newton, né, para a física moderna e a mais contemporânea, aí vai dizer não, olha, desculpa, mas a pedra cai porque tem uma força chamada gravidade que a puxa para a direção ao centro da Terra. Entendeu? A gente vai dizer outra coisa, vai dizer mas aí é que tá. O Aristóteles ele está pensando em outros termos, ele está pensando a partir de outros, vamos dizer assim, de outras premissas, né? De outros princípios, que mais condiz com a metafísica dele. Eu posso dizer que isso é metafísico, né? Você dizer que tudo existe de certa modo para ocupar um fim, né? Dentro de uma harmonia cósmica que existe, né? Em parte isso é verdade. Em parte isso é verdade, porque esta expressão que ele usa contrário à sua natureza tem esse sentido que tu disseste, porque no fundo é como se disséssemos cada coisa tem a sua alma. Cada coisa tem a sua alma, portanto não pode ter outra, né? Mas isso é a questão física e é a questão do lugar e das leis a que obedece no universo. Não está em causa. O problema é que no ser humano, e é esta a brincadeira do Hudson, no ser humano não é bem assim. Nós não obedecemos praticamente nada, a não ser respirar, papinha, etc. Não sei o quê? Papinha, comer papa. E então, isso tudo bem. O que é essencial para manter a vida, mantém-se, porque isso é das poucas coisas que nós temos instintivas. Conservar a vida. Não temos quase mais nada. E nada. Não é tido como tendo... o ser humano, por definição, só tem o instinto, que é conservar a sua vida. Mais nenhum. Todo o resto é alterável ou pela educação ou por nós próprios. E aí é o problema. Portanto, só há uma maneira de fazer isto, que é aquilo que ele vai desenvolver. Tem de ser educado. Não é adestrado. Tem de ser educado. Entendi. E aí tem um problema. Isso me fez lembrar tem uma tribo indígena chamada Tucano, não sei se vocês já ouviram falar. Ela acredita que as coisas da natureza elas participam também do processo de cura, né, de uma harmonia, né, que interfere na saúde, que ajuda a influenciar a saúde da pessoa. Então, você pode pegar uma pedra e fazer todo um ritual de purificação naquela pedra para que interfira no processo de cura do indivíduo, né? E isso foi eu li isso na tese de doutorado, né, que caiu na dissertação lá da primeira etapa do mestrado, aquela que eu li, do mestrado, né, aquela lá. Não, foi a queda do céu do... É muito giro. Palavra de um xamã Yanomami, né? Isso daí é outra.
Isso daí já é do... Mas, É muito. mas enfim, tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem é. Ah, tá, a Márcia. Quem? A Márcia. Máximo? Márcia. Márcia, Márcia. Ah, Boa tarde, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Oi, cheguei atrasada. Sem problema. A gente começou agora, e quer dizer, Boa tarde, no primeiro Márcia. parágrafo. Ah, bom, ótimo. Está no primeiro parágrafo aqui. Boa tarde, tudo beleza, Márcia? Tudo bem? E com vocês? Que boa, Tudo de boa. bem. vai assustando. Maravilha. Sobrevivendo aqui. Tá calor? Tá calor aí? Não. Ah, não? Tá sobrevivendo. Aqui. Passou o dia chovendo hoje aqui. Quem veio aprender filosofia também? Olha aí, esses aí são bons, né? É a melhor filósofa que tem aqui dentro de casa. Os egípcios, né, que viam os gatos como, né, com bons olhos, né? Como é que eles consideravam os gatos como deuses, né? Não era isso? Com boa sorte, né? Os chineses também tinham quer dizer, a aristocracia chinesa, né? Ó. Ai, meu Deus. Ah, o cachorrinho, achei que era um gato. Ela acha que ela é uma deusa. Ah, tá. É um cachorro, achei que era um gato. Aqui em casa, olha, eu tenho gato também. Aqui em casa é cheio de cachorro aqui em casa. É uma alegria, né? Isso porque eu botei ela para correr uns 20 minutos sem parar e ela tá assim, resfolegada, mas querendo encher o saco. Tá cheio de energia ainda. Pronto. Tá bom, vai para lá, vai. Vou deixar vocês... Eu entrei só para... Não, que isso. Só para dar uma intermitência de cachorro para vocês. Vou ficar quieta aqui. Já que você está cheio de energia aí, Márcia, quer ler o segundo parágrafo para a gente? Eu tô no celular. Deixa eu ver aqui se a Bea consegue ler. Eu consegui dar um zoom aqui, peraí. Deixa eu tentar dar um zoom. Eu vou ler então esse parágrafo, além disso, né? Isso. Além disso, em relação a todas as faculdades que nos vêm por natureza, recebemos primeiro a potencialidade e somente mais tarde exibimos a atividade. Isso é claro no caso dos sentidos, pois não foi por ver repetidamente ou repetidamente ouvir que adquirimos esses sentidos. Ao contrário, já os tínhamos antes de começar a usufruí-los e não passamos a tê-los por usufruí-los. Quanto às várias formas de excelência moral, todavia, adquirimos-las por havê-las efetivamente praticado, tal como fazemos com as artes. As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemo-las fazendo-as. Por exemplo, os homens se tornam construtores construindo e se tornam citaristas tocando cítara. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, moderados agindo moderadamente e corajosos agindo corajosamente. Essa acessão é confirmada pelo que acontece nas cidades, pois os legisladores formam os cidadãos, habituando-os a fazerem o bem. Essa é a intenção de todos os legisladores. Os que não a põem corretamente em prática falham em seu objetivo. E é sobre esse aspecto que a boa Constituição difere da má. Valeu. É isso aí. A gente leu um parágrafo a gente ficar comentando sobre ele. É interessante isso que ele falou aqui, né? Que os legisladores formam os cidadãos habituando-os a fazerem o bem. Né? Esta é a intenção de todos os legisladores. Hoje em dia a gente vê o contrário, né? Muitas vezes a incentivo é fazer o mal mesmo. Mas... Não há dúvida. Mas essas duas primeiras linhas aqui me lembrou daquilo que a gente leu lá no livro 1, sobre a potencialidade. Não sei se tu lembra, Erison. A felicidade não é potencialidade, né, mas manifesta-se. Será que tem relação? Diz assim: além disto,
em relação a todas as faculdades que nos vêm por natureza, recebemos primeiro a potencialidade, e somente mais tarde exibimos a atividade. O que vem na mente de vocês, essa frase aí? O que vocês acham que significam? Jorge, Edson. Eu acho que isso é um negócio que sempre ferra a nossa mente, porque a gente fala de potencialidade como uma esperança para o futuro, né? Tipo, o potencial de ser, mas você só sabe que há potência quando existe ato, né? Você não, se uma potência não se realiza, ela nunca foi potência, né? Bom. Então, quando ele fala de que as faculdades, a gente tem, por natureza, uma potência, a gente só pode saber que ela era porque depois a gente teve isso, e não ao contrário, né? Sim. Isso é realmente a situação correta. Isto é, aquilo que disse é absolutamente correto. Porque a potência é, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista também, neste caso, filosófico, aqui neste caso, é uma capacidade e disso não passa. Nós somos capazes, ok. Nascemos inteligentes, ok. Sim, senhor. Mas é uma mera capacidade. Não passa disso. O facto de ser inteligente não diz que eu haja inteligentemente. Isso. De tal modo, é assim que eu digo de alguém, ele é uma pessoa tão inteligente e foi fazer aquilo. Quem diria? Se a capacidade fosse suficiente para agir bem, todos éramos santinhos. Mas o problema é que essa capacidade é só isso. É só isso. E para passar É só isso, né? É só isso. Você só ter a possibilidade de ser inteligente não significa que você vai ser, né? Ou ter a capacidade de construir o bem não significa que você é bom. Você só é bom se você faz atos bons, né? A palavra dunamis em grego significa literalmente o mesmo que para nós significa a palavra hipótese. A palavra grega dunamis significa força. Mas é uma força que existe, que é uma força que existe como possível. Ela existe. E existe. Um motor tem tantos cavalos de força. Pode ter, mas eu quero andar para ver se realmente o carro anda de acordo com esses cavalos de força. Não é? Esta brincadeira muda tudo. O Harrison é uma pessoa inteligentíssima. Vamos ver realmente como é que ele usa essa inteligência. Ele até pode ser muito inteligente, mas usa mal a inteligência e em que é que ficamos? É inteligente? Como capacidade é. Jeez. What the hell does that mean? Goodbye. É isso? Tá batendo palma. Tá. Porque está muito bem. Pronto, ok, sim senhor. Muito obrigado. De qualquer modo é isso. Nós nascemos inteligentes e até dizem que nós somos muito inteligentes. Depende daquilo que fazemos com a nossa inteligência. E agora?
Não, é porque isso daí sempre lembra, né? Só por utilizar o termo potencialidade, sempre vai remeter para a gente para conceituar a potência do Aristóteles, né? Sempre. Vem logo à cabeça isso. Eu diria que é o par conceitual que perpassa, né? Atravessa praticamente todas as obras dele, né? Que talvez seja a grande distinção dele para Platão, né? Que é a grande, vamos dizer assim, é a grande resposta que ele dá na discussão com Platão, né? Ah, mas beleza, se não são através das ideias, é de onde, Aristóteles? Aqui, ó, tem potência, entendeu? Tem a potencialidade, né? Essa potencialidade será atualizada, né? Será atualizada. E isso daí, né? Desde o do momento que a gente é meio que como posso dizer, induzido a pensar que a virtude é uma potencialidade e não uma manifestação. Isso. Né? Bem, a gente é muito induzido nisso. Né? A gente já traçou essa distinção aqui, mas a gente é muito induzido. Por quê? Porque a gente acaba o quê? Levando que a gente tem a virtude quanto potencialidade, né? E em algum momento essa potencialidade vai, como é que se diz? Ela vai ser atualizada, ela vai se tornar ato. Só que ato e potência é relativa a algo que você não tem como não atualizar. Por exemplo, uma criança ela vai se tornar adulta. É inevitável, você não tem como fazer isso. Mas há pessoas que podem passar a vida toda tendo a capacidade de ser virtuosas e nunca se tornarem virtuosas. Essa é a grande distinção. Porque a virtude ela se manifesta, entendeu? Nesse sentido. Fora que a atipotência, uma vez que você deixou de ser criança e se tornou adulto, você não tem como voltar a ser criança. Sim. Você não tem como regredir. Né? Por mais que você tente, por mais que você se vista como, né? Você não tem como regredir mais. Então, isso também é outra distinção entre manifestação e o par conceitual de atipotência. Não é isso? Sim, são duas características que eu consegui pegar assim na explicação. Sim, agora veja-se bem a força e a responsabilidade de levar a pessoa, uma criança, que possui um conjunto de capacidades a, de facto, torná-las realidade, que é aquilo que a palavra ato significa em grego. Em grego significa realidade. Incrível, não é? Uma coisa é potencial, é hipotético. Outra coisa é ato. O que é o ato? É real. É a realidade. Para ele, realidade significa prática, significa comportamento, significa agir. E daí o problema dos governantes que está para aqui. Não é? Eles pensam muito bem, fazem leis lindíssimas, ok, mas depois fazem tudo ao contrário. Alguns nem fazem leis tão lindas assim, diga-se de passagem. É verdade. Alguns fazem alguma lei que, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Aquela lei que você diz, não, você tá tirando onda, só pode, né? Não, eu não trouxe o revólver hoje, de qualquer modo. Quando se fala de potencialidade das virtudes, que o Erison se referiu aí, quando você fala em potencialidade das virtudes, vocês acreditam que essa potencialidade ela tá se referindo a algo que a pessoa ainda vai adquirir por hábito? Seria isso? Né? Porque ela tem a capacidade, né? A pessoa tem a capacidade de ser virtuosa. E aí é que tá. O ponto todo é que você pode, em uma ação, ser virtuoso e na outra ação não ser virtuoso. Entendeu? Você pode oscilar, entendeu? Entre a virtude e o vício, entre a virtude e a não virtude, certo? E isso não acontece, por exemplo, quando você atualiza, quando você torna ato uma potencialidade sua. Exato. Você não vai oscilar, você não vai, tipo, ficar
entre criança e adulto, por exemplo. Entendeu? Quando você chegou à fase adulta, acabou. Uma lagarta que se tornou borboleta não deixou de ser lagarta. Uma árvore uma semente que se tornou uma árvore, ela não vai voltar a ser semente. Entendeu? Entendi. Mas, por outro lado, não é bem assim. Porque, repara bem, que é muito fácil haver adultos que se comportam como crianças. Ou seja, existe o chamado adulto infantil. É o Peter Pan, que é um adulto, mas age como uma criança. Então, qual é a realidade aqui? É o que podemos perguntar a Aristóteles. Se há adultos que se comportam como crianças, qual é a realidade? O que é que a psicologia vai dizer? A transição que fez das suas idades não foi a mais saudável. Porquê? Geralmente, isso, dizemos nós que é muito bonito, fica a dever-se ao meio, aos condicionantes. Isso é tudo muito bonito, lindo. O problema é que as coisas são bem mais complicadas. Mas você não acha, hein, Jorge? Você não acha que... Desculpa te interromper. Você não acha que esses casos aí, como você falou, da síndrome do Peter Pan, seja um caso que foge, assim, daquele padrão, né, que normalmente se tem? Se bem que eu, durante a minha juventude toda, eu procurei saber, né, investigar, como eu era muito tímido, quieto na minha, então eu queria amadurecer rápido, né, aí eu ficava pesquisando sobre maturidade, essas coisas, aí, se bem que é difícil você definir o que é maturidade, né, como é que um adulto tem que se comportar, porque já vi senhores, né, idosos, muitas vezes se comportarem como crianças de 15 anos, e o de 15 anos muitas vezes tem muito mais maturidade, né? Exato. Então, será se realmente muitas vezes pode ser que seja, né, uma deficiência ou uma síndrome mesmo, né? Não sei qual é o termo correto que a psicologia usa aí, mas outras vezes talvez faça parte da personalidade da pessoa mesmo, ser alegre, para cima, ser motivado, ser jovial, né? Ser jovial. Tem gente que está, nós não somos cães. Há um problema com o ser humano. É que, de facto, nós, e aquilo que o Harrison há um bocadinho dizia, é algo de muito difícil. É difícil porque nós somos assim. E ele disse isso de uma forma perfeita. É que nós oscilamos. Faz parte do ser humano oscilar. Se pedirem a uma pessoa para dizer oscilar, hesitar, eu hesito. Tem dúvidas e hesito. Mas é que tu tens dúvidas, mas hesitas sempre. Mesmo quando dizes que tens a certeza, depois hesitas. Pronto. Está o caso outra vez todo estragado. Porque afinal, tem ou não tem certeza? Não tem certeza nenhuma, nem nenhum de nós tem certeza alguma. Não é? Claro, há pessoas que são muito convictas. Mas isso não é ter uma certeza, é estar convencido. É um problema. Por isso é que as pessoas mudam as convicções. Este problema, isto da ética, são hábitos, mas depois, como é que eu me comporto? Como é que eu torno isso real na minha vida? Porque, de acordo com isso vai ter consequências sobre os outros. É a ética. É a ética. Sim. E aqui? Olha, venha ao diabo e escolha, porque, de facto, torna-se difícil a responsabilidade que cada um de nós tem. Não é?
E calei-me. Anuncio que me calei. Eu vou passar a desligar o microfone. E falo Calma, relaxa. Relaxa, Jorge, relaxa. Relaxo, estou mais do que relaxado. Estou sentado. A gente não está reclamando de você falar, não. Reclamou. Também aqui. Estamos conversando, dialogando e aprendendo em meio, né, a essa dialética aqui. Então, Jorge, agora ainda hoje eu falava, ainda hoje dizia ao Raidson, na hora do almoço, dizia-lhe assim, logo vem o Erickson com a dialética. Foi assim. Ele está convencido que eu, pouco a pouco, vou ter a dialética. Tramado. Calma, daqui a pouco chega, Jorge. Relaxa. Não, eu estou relaxado. Não estou a levar nesse... Não. Longe de mim. Não. Mais alguma coisa que desse parágrafo chama a atenção, será? Quanto às várias formas de excelência moral, está dizendo que tem várias formas, né? Todavia, adquirimos-las por havê-las efetivamente praticado, né? Tal como fazemos com as artes. E a gente sabe que a arte, para ele, é uma mímese, é imitação, né? É uma mímese da natureza. Então, a excelência moral, que eu acredito que ele esteja dizendo, que, por exemplo, uma criança, ela vai aprendendo, né, esse tipo de excelência, ao ver o adulto, né, ao ver a ação do adulto, né, como é que ele age na sociedade, como é que ele age com ela. Então, vai procurar imitar de acordo com o que ele está fazendo ali, né, tá mostrando para ela como é que se age na sociedade. Eu sempre me lembro de uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um advogado, né, que eu trabalhava fazendo café da manhã ali no fórum aqui, um fórum aqui de Manaus. Aí ele disse assim para mim, estava conversando com ele, ele falou assim, olha, as crianças, elas são que nem um barco à vela, né? Aí ele disse assim, que soprar mais forte leva, né? O que ele estava querendo dizer é que muitas vezes ela não vê bons exemplos dentro de casa e isso ela acaba sendo enganada na rua, né? Por gente influenciada, né? Influenciada, não tendo boas intenções e tudo mais, né? Então, acredito que seja a mesma coisa, essa mimesis da natureza, né? Que a arte serve também para a questão da excelência moral, né? Uhum. Vamos ler o outro parágrafo, né? Vamos. Alguém quer ler? Quer ler? Pode ser. O Jorge vai ser o último. Não leio. Não, pode deixar que eu leio. Ademais, toda excelência moral é produzida e destruída pelas mesmas causas e pelos mesmos meios, tal como acontece com toda a arte, pois tocando a cítara que se forma tanto os bons quanto os maus citaristas. E uma afirmação análoga se aplica aos construtores e a todos os profissionais. Os homens são bons ou maus construtores por construírem bem ou mal. Com efeito, se não fosse assim, não haveria necessidade de professores, pois todos os homens teriam nascido bem ou mal dotados para as suas profissões. Logo, acontece o mesmo com as várias formas de excelência moral, na prática de atos em que temos de engajar-nos dentro de nossas relações com outras pessoas, tornamos-nos justos ou injustos na prática de atos em situações perigosas, e adquirindo o hábito de sentir receio ou confiança, tornamos-nos corajosos ou covardes. O mesmo se aplica aos desejos e à ira. Algumas pessoas se tornam moderadas e amáveis, enquanto outras se tornam concupiscentes
ou irracíveis, Sim. por se comportarem de... Vou baixar um pouquinho. De maneiras diferentes das mesmas circunstâncias. Em outras palavras, nossas disposições morais resultam das atividades correspondentes às mesmas. É por isso que devemos desenvolver nossas atividades de uma maneira pré-determinada, pois nossas disposições morais correspondem às diferenças entre nossas atividades. Não será pequena a diferença, então, se formarmos os hábitos de uma maneira ou de outra, desde nossa infância. Ao contrário, ela será muito grande, ou melhor, ela será decisiva. Pois é. Nossa. Pois. Será decisiva. É aquela coisa, né? Você vai... Só baixa um pouquinho lá, Radisson, para... Não. Assim? Baixa aqui, né? Quando ele fala aqui, né? É por isso que devemos desenvolver nossas atividades de uma maneira pré-determinada, né? Sei lá, eu fico pensando. É porque para o Aristóteles eu acho que existe uma quantidade limitada de circunstâncias no qual, né, a gente pode estar inserido. Né? Existe uma quantidade de circunstâncias que é próprio da vida do ser humano ali para Aristóteles. Né? Eu acho que ele não pensa, né, em circunstâncias completamente inesperadas ou inéditas. Né? Eu não sei se ele pensa essas coisas. Porque... Na guerra. Hã? Na guerra. A educação para a guerra é precisamente isso. Consistia em... Por isso é que a juventude é educada para a guerra. Para quê? Para o imprevisto. E o imprevisto, o que é que supunha? Improvisação, em parte. Mas a improvisação, em parte, porquê? A experiência dos outros. A experiência dos mais velhos, primeiro. Seguir o conselho daquele que é responsável, do comandante ou do que quer que seja. Pronto. E aprender com eles para pensar corretamente por si próprio e a improvisação ser uma improvisação pensada. Isto é, agir com prudência. A guerra era para isso. Não é? Eu acredito que não só a guerra. Vocês lembram que ele estava tentando determinar no livro a questão da felicidade, que ele dizia que a felicidade é algo final e autossuficiente. Aí eu ficava questionando, mas parece que parece que é muito difícil ser feliz para Aristóteles, né? Eu disse isso, porque ele chegava a considerar, que ele dizia, né, nas considerações dele, que a pessoa durante a fase da vida pode ser que haja miséria, pobreza, né? Pode ser que a pessoa passe por isso, né? Ele chega a considerar esse tipo de coisa, mas só que ele dizia assim que uma pessoa que passa por isso não pode ser feliz, né? Isso eu até me confundia lá, mas só que o que ele queria dizer mesmo é que tudo bem, né? Se você passar por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação, de não ter dinheiro, né? De estar na pobreza, mesmo na miséria, mas você, por meio de uma vida contemplativa, você é capaz de superar esse tipo de coisa, né? Então, aqui ele está dizendo assim, devemos desenvolver nossas atividades de uma maneira pré-determinada, né? Então, ou seja, você já tem que estar preparado para o que for na vida, né? Já tem que estar pré-determinado para, eu acredito que seja isso que ele está dizendo, para o que vem pela frente, seja guerra, ou seja uma vida difícil, né? Sem dinheiro. O que vocês acham? Mas você estava falando de felicidade, mas felicidade pro. O Aristóteles não está falando de felicidade, está falando de eudaimonia, né? Que não é felicidade.
É aproximado, né? É o que mais se traduz. Se for aproximar da amizade, é amor, entendeu? É porque é difícil você conseguir um conceito que seja melhor que felicidade, né? Acho que por isso que os tradutores usam sobre felicidade, né? Tem até logo no início, lá no prefácio, na introdução, o José Reinaldo, ele fala sobre isso, né? Que ele diz que é muito, muito difícil você encontrar uma palavra que se encaixe mesmo, né? Que traduza o conceito de eudaimonia, né? Eu vou ser snob filosófica. Por que a gente traduz, então, se... A palavra grega, eudaimonia. Eu acho que o que a gente está falando, o que confunde é justamente porque a nossa concepção de felicidade exatamente interna não é bem o que o Aristóteles está falando de felicidade política, né? Então... Não. Porque a palavra eudaimonia significa o quê? Significa que se é alvo de um favor divino. Portanto, a felicidade é o daimon. Não, você está falando que daimon é divino? Daimon é o intermediário. Não. Aí a gente vai ter que voltar para o Sócrates. Não. Daimon é um intermediário. O daimon é um intermediário. Tá. Mas não divino. Mas é um intermediário entre o homem e Deus. Daimon, os deuses. E o daimonia. Vamos pegar aqui um abagnano e a gente vê o que é daimon, porque acho que você está falando divino, aí é externo do humano, é alguma outra coisa fora da consciência, etc. Sim, Tome, não veja o Sócrates, veja, porque o Sócrates é um ponto de vista, veja um dicionário de grego português. Sim, o seu também é um ponto de vista. Alexa, deixa eu pegar ou então, etimológico, é mais certo. Edson, aí estão as palavras, a força da palavra eudaimonia é ser alvo de um favor divino, mas por intermédio de uma força. Não é algo que se alcance apenas do ponto de vista humano. É isso. É como se fosse algo divino que habite. E é mesmo isso. Não, a felicidade é divina. Exato. Tem mais ou menos esse sentido, né? Porque eu me lembro bem que eudaimonia não é a mesma coisa que dádiva. Dádiva é uma coisa... Não. Dádiva é um presente dos deuses e eudaimonia né, é como se fosse uma manifestação divina em mim, alguma coisa do gênero. Claro que é um favor. É um favor que é dispensado ao ser humano, mas não é algo que ele alcança por si próprio. Isto é, os deuses podem premiar o homem com a felicidade. Podem elegê-lo. Mas não é nada que nós, na verdade... Elegê-lo? Elegê-lo. Elegê-lo. Eleger, como se fosse escolher alguém para governar. Ser eleito. É complicado isso, né? Porque parece que toda a ética de Aristóteles tem como finalidade a gente alcançar a eudaimonia. Claro que né? Mas aí, ao mesmo tempo que isso daí é como se isso for um presente divino, então isso não dependeria de mim? Ou não. É como
Não. como a gente pensa aqui, né? Deixa eu pensar aqui, colocar aqui. Ah, então, o ponto, né, que eu não posso me fazer feliz. O que eu posso fazer é ser digno da felicidade. Exatamente, é isso mesmo. É ser E digno da felicidade. É exatamente isso mesmo. E né? sendo digno da felicidade, não é certo que venhas a ser. Porque isso depende de quê? Da sorte, da tiré. Depende do favor. É nesse sentido, no favor, que vem a palavra. Isto é, no ser o eleito, como eu dizia, por algum motivo. Mas eu acho que isso aí parece que você está falando, você fala uma coisa e depois você volta e fala exatamente o oposto. Porque você está falando, isso é alguma coisa, como o Erickson falou, é alguma coisa que que você não vai atingir sozinho, é alguma coisa política. Não. É sim. É sim. Não. Não, é sim. Ué. Alcança a sensação e a convicção disso. Mas nós estamos num plano, nós estamos num plano de Aristóteles e da ética, estamos num plano que obedece a forças que não são inteiramente humanas. A felicidade para Aristóteles é um mas divino. não é isso que eu estou falando, é que você não está ouvindo. Que quando você fala que é um favor ou que é alguma coisa que alguém atinge, você se contradiz. Sim. Quando a gente está falando que eudaimonia não é uma coisa individual, mas é um fim político do homem. Não é político. Político não. Não? Eu esqueci. Que livro que a gente está lendo? A gente está lendo o Dânima? A gente não está lendo a Ética Nicômaco? Então não é político? Não. Não? A Ética Nicômaco não é política? Não. Opa, senhor. peraí, a ética é individual? Não. Então, a única... você tem que decidir o que é ética. Mas política em que sentido? Então tá. Então, antes de dizer não, pergunta. Vamos lá, vamos conversar filosoficamente. Não é isso, não, mas político no sentido... Atenção, nós estamos... Você que deu eu tô falando uma coisa, mas você presumiu que eu tô falando uma outra coisa. A gente tá falando aqui de ética. A gente tá falando de conceitos políticos, porque o Aristóteles está falando de legislação. O quê? Eu não estou a perceber. Então, precisa ouvir para falar não. Não percebo o que está... O que é que... Hã? O que... Estou cá. Não entendo a que se refere. Eu estou falando que eudaimonia é um conceito político, legislativo, ético. Quando você fala que é um favor, que é alguma coisa que a pessoa vai ter sorte, a gente sai do ambiente ético e a gente passa para um ambiente individual que não é o que a gente está falando de legislação, que não é o que a gente está falando de ética. Mas Aristóteles, Platão, Aristóteles não está a falar nada disso. Hã? Agora Aristóteles não está a falar nada disso. Isso não é um âmbito. Não. Como assim? Não. Nada do que eu falei, ele está falando. Não, aparentemente está completamente fora daquilo de que se trata. Eu com certeza acho que você também está falando muito fora do que se trata. Bom, sei, pessoal, pai, olha, essa palavra eudaimonia é complicado de traduzir mesmo, né? A maioria dos intérpretes, né, do pessoal que fazem, eles traduzem, os tradutores, eles traduzem por felicidade, né? Então, exato. a gente, bom, eu não sei grego aí, né, mas a gente acaba comprando essa ideia aí, né? O que o Jorge falou de envolver os deuses lá, eu não vejo por esse lado também, né? Mas, obviamente, a ética e a política para os antigos
Platão, Aristóteles, elas andam de mão dadas, né? E no livro 1, Aristóteles, a gente já viu isso, que ele diz que o ser humano ele é social, né? A gente sabe que a ética ela não se desenvolve individualmente. Mas eu estava atrás aqui do conceito de eudaimonia, só que, infelizmente, eu não encontrei. Eu vou procurar direitinho aqui, que o cara que faz palavra grega. Cara, eu me lembro, porque eu tinha um manual da Marilena Chauí. Não custa nada isso. Eu peguei aqui, ó, no Lalande, não, no Abagnano, dicionário de filosofia mesmo, depois a gente pode olhar o Lalande também. Ele vai falar de eudaimonia e refere à felicidade. Aí eu achei aqui, do Aristóteles, uma possibilidade de tradução é a bem-aventurança, que eu acho que confunde menos as pessoas contemporâneas. Então ele fala aqui, quando Aristóteles insistiu no caráter contemplativo da felicidade em seu grau superior, a bem-aventurança mas apresentou uma noção mais ampla de felicidade, definindo-a como certa atividade da alma realizada em conformidade com a virtude. Ela não exclui, mas inclui a satisfação das necessidades e aspirações mundanas. As pessoas felizes, segundo Aristóteles, devem possuir 3 espécies de bens, que se podem distinguir quais sejam os exteriores, os do corpo ou os da alma. É verdade que os bens exteriores, assim como qualquer instrumento, tem um limite dentro do qual desempenham sua função utilitária de instrumentos, mas além do qual se tornam prejudiciais ou inúteis para quem os possui. Os bens espirituais, enfim, aí ele vai, isso está na política, né? Na ética Nicômaco, a felicidade, portanto, é mais acessível ao sábio, que mais facilmente se basta a si mesmo. E é isso que deve entender todos os homens e as cidades. Então, é uma postura política, né? Depois eu vou mandar uma foto disso aqui para vocês, que daí a gente tem. Vou mandar agora, que daí a gente pega. Só assim, para pontuar, é porque se diz, né, tanto a ética quanto a política de Aristóteles, ela fala da vida, né, em comunidade. Só que diz que a ética é em relação à vida privada, né, e a política seria em relação à vida pública, né? Mas o eudaimonia, né, a finalidade tanto da vida privada quanto da vida pública vamos dizer assim, estabelecer as condições que levem as pessoas a alcançar o eudaimonia. Isso. Né? Então tanto na ética quanto na política, né, se tenta organizar, né, a vida particular e a vida pública para que as pessoas alcancem isso daí. Agora, só para lembrar, porque faz tempo, eu me lembro de ter lido sobre isso naquele livro da Marilena Chauí. Eu não sei se vocês sabem qual é, porque é um livro preto lá dela, né? E aí ela tem uma definição lá para a eudaimonia. A nervura do real? Não, a nervura do real é do Spinoza. Não, esse daí é o livraço dela, é o livro que fez a Marilena Chauí ser Marilena Chauí no mundo, né? É a dissertação dela, né? Da USP. Esse aí é um monstrão, Dizem que ela está entre os maiores especialistas de Spinoza no mundo, exatamente por conta desse livro aí, A Nervura do Real. É que ele é preto, eu não sei que outro livro é esse. Que é a história da filosofia, só que não é o Convicto à Filosofia, não é um livro de ensino médio. Porque todo mundo critica a Marilena por conta disso, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aí lá ela fala exatamente que o eudaimonia é como se fosse. Tá aqui, já vai no volume 3. Tem aqui na Amazon. Foi lançado o volume 3, volume 1. Tá em Kindle, tem em Kindle também. Joga aqui no chat, Márcio. Né, que aqui vai dos pré-socráticos Aristóteles. Eu me lembro desse daqui, porque quando eu estava na graduação, a galera foi e, né, me recomendou, exatamente porque eu não tive aula sobre Aristóteles na graduação. Né, um professor, ele deu uma pulada lá no Aristóteles, que você entrou muito no Platão,
E eu fui estudar Aristóteles por conta própria e depois em disciplina eletiva. Comigo foi mais ou menos isso também. Eu até tive assim um pouco do livro 1, livro 5 foi pulado, assim, mas eu confesso que eu não compreendi muito, não. Pronto. Nossa, pra mim é o contrário, eu só tive Aristóteles, não tive quase nada de Platão, eu só tive Aristóteles. O meu grande problema foi exatamente isso. Porque eu queria estudar Aristóteles, porque eu já tinha estudado Platão, né, com esse professor. E aí eu fui ler a Ética Nicômaco. Na disciplina de ética, eu fui ler política na disciplina de política, né, a política de Aristóteles. E aí foi quando eu consegui traçar as distinções. Aí, antes disso, eu li a parte destinada que a Marilena Chauí destinou aqui nesse livro, tá? O link aí no chat, para vocês darem uma olhada. Do livro na Amazon. Só uma coisa, já vai no terceiro livro aí, né? Aqui já tem 2, né? Que é Introdução à Filosofia, né? Aí as escolas helenísticas, e já tem um terceiro livro que foi lançado em 2023, tá? Eu tinha esses livros, cara. Eu tinha um, e eu não sei, eu acho que ficou na casa dos meus pais e acabou-se. Né? Pior do que traça é deixar o livro na casa dos pais, rapaz. Nunca mais você encontra. Acabou. Né? Mas, enfim, é só para dizer que é como se a eudaimonia fosse o que a gente pode manifestar de mais divino. De mais divino, certo? De mais divino. E aí, porque muitas vezes se coloca que o ser humano... Existe um abismo entre o ser humano e a divindade, mas o ser humano pode alcançar, entendeu? Não um patamar de divindade, entendeu? Mas pode alcançar a sensação de divindade através da eudaimonia, entendeu? Seria a questão da plenitude, né? Quando você alcança a plenitude, entendeu? Então, nesse sentido, você está alcançando, está experimentando o que é divino. Você experimenta o que é divino através da eudaimonia. Essa plenitude é por si própria, isto é, enquanto tal, é inacessível ao ser humano, não é? Mas existe, no entanto, como um ideal e algo regulador. É algo regulador da ação humana. O aspecto social, o aspecto de, como tu dizias há bocadinho, o aspecto de educação, da convivência com os outros, que é isso a palavra política, que a palavra significa. Essa capacidade que nós temos de conviver com os outros e de existir com eles de modo a contribuir para o seu aperfeiçoamento, esse é o sentido da política, não tem outro. Esse é o sentido grego da palavra política, não tem outro. Daí a república ser chamada politeia, não é? A maneira como foi traduzida o título da célebre obra de Platão, pronto, foi a República, porque foram os latinos que, e portanto escolheram o quê? A coisa pública. Não está mal. Agora, para nós, República é um sistema político, que é uma coisa que não faz sentido nenhum para um grego, não é? E ainda por cima, República só a partir de 1789. Mas, de qualquer modo, o que é certo é que esse sentido de plenitude que tu referiste, só Deus é plenitude, porque a ele nada falta. Não é? Isso é, por definição, o modo, o ser do ser divino, aquele que não carece. Ora, a experiência do ser vivo é carência. A experiência do ser vivo, essa carência é aquilo que nós dizemos, de modo, enfim, latino também, imperfeição. A imperfeição é a nossa riqueza, não é? Por isso é que temos a capacidade
de transformar, temos a capacidade de enriquecer, temos a capacidade de contribuir para a maior perfeição dos outros, para o aperfeiçoamento dos outros. Esse é o sentido da política e apenas esse. A felicidade realmente é algo divino para Aristóteles. É algo divino, como é para Platão, como é para todo o grego. Isso é algo divino, porque corresponde à plenitude. A entelégia não é a realidade completa. Esse é o aspecto fundamental. Para o ser humano, a tal eudaimonia, não é? O ser tem o sentido de o divino, ou os deuses, não é o Deus, é os deuses, aquilo que é divino, permitir a determinados seres humanos um estado de felicidade. Mas atenção, nunca é a felicidade. Nós temos a experiência de diferentes formas de felicidade. Não temos nunca, do ponto de vista grego, nunca temos o singular da eudaimonia. Temos eudaimoniai. Temos o plural. Mas isso que é comum às nossas felicidades é o mais próximo que se pode ter dessa felicidade, que para nós, naturalmente, é algo de divino. Portanto, se realmente... Mas de onde você está tirando isso, Jorge? Diga. Da onde você tirou isso? De onde é que eu tirei? Essa última afirmação que você falou. Isso resulta do estudo da obra. No livro 1... É uma interpretação sua sobre a obra? Não, no livro 1, Márcio, o Aristóteles, Eu não tive no livro 1, ele dá algumas indicações de algumas ações que ele fala como sendo algo muito mais divino, por exemplo. Ele fala assim, é desejável... Não, essa coisa que vocês talvez possam alcançar o mais próximo disso que ele falou. Como? O que você estava falando agora é que o humano talvez possa chegar ao mais próximo disso. Isso convém estudar como sendo algo divino. Pois é, como eu estava dizendo, ele diz assim, que desejar a felicidade, por exemplo, para um indivíduo, é algo muito bom, mas só que é muito mais nobilitante e divino desejar para uma nação ou para um estado. Então, ele vai dando algumas indicações no texto que revela algo realmente divino, entende? Alguma interferência divina. Deixa eu ver um outro exemplo que ele chega a dar. Porque ele falou assim que você não alcança isso, você só almeja talvez chegar muito perto disso. E almeja, a palavra portuguesa correta, que aqui já não se usa, é exatamente... Essa que é a palavra portuguesa correta. Sim, mas almeja chegar, mas nunca chega porque ele é divino, é isso, né? Por si próprio, não. Por si próprio. É que nem a sabedoria, né? O Sócrates dizia que o único detentor da sabedoria, ele dizia que ele era amante do saber, né? Mas ele não se considerava o próprio sábio, porque ele dizia que o único que detinha realmente o saber, a sabedoria, era o Deus, era o divino, né? Ele falou sobre isso, entende? Márcio, lembre-se do célebre daimon socrático. Esse daimon, essa voz, não é, que nele fala, não é, essa célebre imagem do daimon socrático, é a voz do Deus que nele fala, é a voz indicativa, é uma voz de indicação só, não é uma ordem, é uma indicação que Sócrates diz ter e diz que dirige a sua ação. E diz isso até ao fim da sua vida.
Tá na apologia isso. Por exemplo. Toma como uma missão de vida, está né? em muitos sítios, não é? Mas está na apologia, sim, senhor. Está na apologia. E é esse sentido da daimonia, isto é esse sentido do ser alvo no fundo, para o ser humano, do ponto de vista grego, a felicidade, o ser feliz é algo que se conquista, Márcio. Sim, pela nossa ação. Mas esse estado verdadeiramente interior, para falar vulgarmente, esse estado interior de felicidade é sempre resultado de o tal favor, da tal eleição divina. Diga? Agora eu fiquei confusa, porque, ok, a ação que a gente vai, que alguém possa alcançar, né? É o daimonia, mas aí agora você está falando de estado interno. Eu estou a dizer isto para ser compreensível. Sim. Naturalmente que a felicidade é sempre externo aqui. Que até a consciência é externa, né? Eu acho que na cultura grega as coisas são tão externas que até os deuses são externos, o amor é externo, a consciência é externa. Pois, é isso, mas isso para os gregos não tem sentido algum. Não é? Para os gregos isso não tem sentido algum, porque tudo é um estado interior. E para nós, em grande parte, também, Márcia. A sua felicidade não é um estado exterior, é um estado interior. Ou não é? Pera, não. Eu não sei que grego é esse que você está pensando. Grego tem coisa interior? Tudo é exterior. Amor é exterior. Consciência é exterior. Mas isso é uma convicção, pronto, isso é um aspecto, mas de grego isso não tem nada, porque para a cultura grega, naturalmente, que aquilo que é uma inerência, não é? É uma inerência, não é algo que seja visível. A Márcia não vai dizer, vê-se mesmo que ele é feliz. Isso é o que parece. Porque no fundo ele não é nada feliz. A felicidade não é visível. A riqueza. Sim, mas, de novo, mas eu acho que isso aí parece uma interpretação muito moderna dos gregos. Os gregos são super externos. Todas as emoções e sentidos são externos. Amor é externo. Do ponto de vista consciência externa. Não, filosoficamente não. Você consegue dar algum exemplo, mas só para entender direito o que você está querendo dizer? Vamos lá, por exemplo, quando a gente está falando de o tipo de mitologia que o grego tem é de tentar dar conta do mundo a partir de ficções, arquétipos, mitos, qualquer coisa que a gente possa chamar, e eles estão sempre fora do sujeito. Inclusive o Sócrates fala, eu desde criança tenho uma voz, e essa voz não é dentro, é externa, né? Inclusive tem algumas hipóteses sobre cérebro dual e etc., justamente pela forma como o grego expõe a visão de mundo. Você não se apaixona. Tem alguma coisa externa que faz você se apaixonar, certo? Um cupido. Você não tem inspiração. O que é inspiração? É uma musa externa. Memória. Você não lembra as coisas internamente. Você é agraciado pela mnemosine. Então, eu acho que a gente olhar o grego como tendo essa visão moderna de internalidade, eu fico pensando que é exatamente o oposto, né? Mas será que não pode ser visto da seguinte maneira? Por exemplo, tudo isso que você está falando, a musa, o cupido, são causas, digamos assim, um motor, né? Um motor externo que vai, por exemplo, a pessoa, um cupido, o cara tá lá com a flechinha dele lá e atinge a Márcia no coração, né? Aí a Márcia, ficou apaixonada. Você não acha que essa paixão que você vai sentir depois dessa flechada, ela não é algo interno que você vai estar sentindo por meio de algo externo que aconteceu? Não é o que eu acho, mas eu acho que a visão
grega é de externalidade. Eu não acho que tenha essa noção de... Eu acho que essa noção de internalidade é justamente... O Charles Taylor vai falar sobre isso. É justamente uma criação pós-agostiniana, assim, né? Por acaso Até isso é então a gente tem incrível, uma porque eu outra... está a dizer, porque é uma coisa Sei, realmente... eu acho, sim, eu sempre É o penso que que eu acho, sou é o que acho, interna. Então... é o que acho. Não, eu acredito que há muitas coisas externas, sim, como você está falando, mas só que eu acredito que há outras coisas externas que acontecem. Por exemplo, te dar um exemplo. É um exemplo que eu repito tanto aqui que o povo está cansado de estar enjoado já de ouvir. Né? Assim, lá no, por exemplo, Platão, falar de Platão, lá no livro 4 da República, ele vai dar um exemplo, né? Por exemplo, eles estão... o Sócrates vai dar um exemplo de algo que ele ouviu, uma historinha lá, né, do Aglaio, se não me engano o nome do personagem. Aí esse personagem, ele vê alguns corpos mortos, né, perto de um cara lá, que é responsável por matar mesmo, né, as pessoas, enfim, perto do Pireu, perto dos muros lá do Pireu. Aí ele fica naquela briga interna, né? Ele mesmo fala sobre isso, Platão, né? Fica, será se eu olho para aqueles corpos? Aí fica, será se eu olho? Será se eu não olho? Entende? Aí até que ele resolve olhar, aí ele corre na direção daqueles cadáveres, né? E diz assim, aqui tendes, ele é bem irônico, assim, né? Aqui, ele diz assim, aqui tendes, ó gênios do mal, saciai-vos deste belo espetáculo. A gente sabe que o grego, ele tem essa é muito mais do que uma curiosidade, essa paixão mesmo por aquilo que é belo, né? Então, se você vê corpos jogados no chão, o que você vai dizer? É coisa horrorosa, né? Isso não é nada belo para os olhos, para o que for que seja, né? Então, ele ficou naquela briga interna, né, com ele mesmo. Será que eu olho? Será que eu não olho? E essa briga interna que ele cita lá já é algo, já é uma introdução para que ele vai falar sobre as três partes da alma, né? Epitimeticon, timoides, logisticon. Aí então tem aquela briga entre o desejo e o desejo, né, de olhar e o teu, como posso dizer, o teu controle mesmo, a tua razão, né? O desejo com a razão ali fica brigando um com o outro. Mas é algo que acontece internamente ali com ele, entende? Mas isso não é a seita filosófica? Assim, isso não é justamente o que o Platão está tentando trazer, está tentando criar essa internalidade que não há na cultura? E aí, de pouquinho em pouquinho... Olha, eu acredito, eu vejo assim, né, eu digo, independentemente do tempo, se for, se for há 2.500 anos atrás, ou até mesmo hoje, nós, como seres humanos, continuamos os mesmos, assim, entende? Muda a cultura, né? Muda a cultura, muda... Mesma estrutura, né? Mesma estrutura. Exatamente, a estrutura emocional, a pessoa ela age muitas vezes com a razão, mas age com a emoção também, né? Então ela é capaz de internalizar muita coisa dentro de si. Isso é algo que faz parte, eu vejo assim, né? Algo que faz parte da natureza Não, humana. eu entendi o que você está dizendo, mas o que eu estou dizendo é só a divisão cultural sobre as coisas e como que você vai dar explicações. Eu não acho que um grego tem um eu tão grande eu quanto nós aqui temos. Acho que ele não tem essa visão cultural. Obviamente que a gente tem a mesma estrutura, não vai ser a cultura que vai mudar coisas fisiológicas, materiais e tal, mas o que eu fico pensando é essa noção de internalidade, de eu, de emoção, etc., eu acho que a gente também alavancou a partir de um período de um processo moderno. Então, quando a gente está falando de noção de felicidade, por exemplo, isso que eu encho o saco, é confuso para a gente, porque a felicidade é uma atribuição interna e não alguma coisa que você possa estudar, praticar, usar a reta razão, entendeu? E aí, o quanto que não é confuso isso também, né? Mas eu particularmente acho que felicidade só vem a partir de bons
de bons vínculos, de bons laços, de uma vida comunal, mas isso sou eu, né? Não acho que seja um estado interno, mas eu fico pensando se para um grego existe esse. Mas é legal essa história do Platão que você falou, porque dá uma outra, dá um peso filosófico ao que é interno, que depois a gente vai ter no Plotino, Santo Agostinho, assim vai, né? Essa internalização da alma, por exemplo. Uhum. O Platão, o Aristóteles, ele vai falar sobre 3 tipos de vida, né? Que é a voltada para o prazer, a política e a vida contemplativa, né? Então, essa vida contemplativa, ela influencia muito na maneira como a pessoa é feliz na cidade. Ele mesmo vai dizer que a pessoa ela não é feliz individualmente, ele não vai dizer. E ele chega a dizer assim, essa minha felicidade, essa minha eudaimonia, né, melhor dizendo, ela ela tem que abarcar também, ela tem que envolver também minha mãe, meu pai, meus familiares, só que é claro que ele vai dar um limite, ele fala sobre isso no livro, ele vai dar um limite, né, para a quantidade de pessoas que essa minha eudaimonia vai envolver, né? Porque senão ia até o infinito, né? E fica impossível também, né? Fica difícil o negócio. Atingir os persas. Aí não. Atingir as peças lá, né? É tudo que a gente não quer. Fica difícil o negócio. Então, de fato, assim, eu acredito que a interioridade ela tem uma relação muito profunda com a exterioridade, sim, né? Tem muitas coisas que você é feliz por causa de algo que é externo a você, né? Mas, assim, eu ouso até dizer que talvez, né, um não fique sem o outro, né? Muitas vezes. O conceito de felicidade, ele é muito relativo para cada um, né? Ele mesmo fala isso, o Aristóteles, que tem muitos que acham que a eudaimonia é algo simples e óbvio. Alguns acham que é a riqueza, outros acham que é a honra, a pessoa ser honrada, né? Um político honrado, ou outra coisa, né? Aí ele vai dizer, aí ele vai dizer que, que não é assim tão simples, né? Tem outras coisas. Aqui parte de uma vida também contemplativa, né? O que é contemplação? Né? Acho que contemplação você procura utilizar a razão, né? Você contempla ali muitas coisas, a vida, uma filosofia de vida, um modo de agir, alguma coisa, mas isso acontece muito internamente que você precisa exteriorizar tudo isso, né? Pôr para fora, né? Aí como é que você põe para fora isso? Isso vai refletir na tua ação, no teu modo de agir em sociedade, né? Em tocar um instrumento, que ele fala sobre isso também, né? Só que isso daí já é tecné, uma arte, uma habilidade, né? Mas não deixa de ser, você tá externalizando alguma coisa ali, né? O próprio conceito de música fala isso, né? Tem gente que não concorda, mas eu uma vez ouvi uma definição que diz que a música é a arte de manifestarmos os diversos afetos da nossa alma mediante o som, né? Então, muitas vezes, quando você está triste, você toca uma música, a outra pessoa que está ouvindo consegue, né, sentir que você está tocando uma música triste. Quando é uma música mais animada, a pessoa já começa a rir, né? Então, algo assim, tem essa internalização, essa externalização. Eu vejo dessa forma, né? Agora, eu achei graça a isto tudo, porque deixa-me pensar convosco de uma forma muito, enfim, muito rudimentar. Tudo aquilo que a Márcia estava a dizer, não é? São imagens, não é? São imagens. São imagens e, portanto, são formas de representação. Formas de representação externa. Não é uma forma de representação matemática ou interna. Não é isso. Física, de física, ciência. São formas de exteriorização. É um facto. São imagens, são figuras, e o que tu referiste da setazinha, do cúpido, em grande parte possuem um valor
de imagem. Ilustram. Não vai além disso. É um ilustrar. Não quer dizer que nós recebamos do exterior. Eu vou discordar de você. Eu acho que o Vernan também discorda de você. Eu acho que o Pierre Vernan também discorda de você. Você está tratando a religião dos gregos como uma história, e aí eu também podia falar que a mitologia católica é só uma exemplificaçãozinha sobre, né? Mas é uma religião, é uma crença, né? Não extrapole. É que você está falando que é simbolizar, mas quando existe uma fé aí é outra coisa, não? Não extrapole, senão depois não se consegue enquadrar aquilo de que estamos a falar. Eu estou a falar na cultura grega, não estou a falar fora dela. Não estou a extrapolar. Exatamente, eu também. Você está falando que é um símbolo, uma explicação simbólica. Sim, é artística. Por isso. Então, não, eu acho que é uma representação religiosa que sim, é uma crença oficial, não é como Harry Potter, é como a Bíblia. Pronto, isso são. Bem, pronto, não vale a pena porque nós estamos em planos completamente diferentes. Pronto, não é todo possível, porque não é possível. Isso não é possível. Isso necessitaria de um outro âmbito. Não pode ser. Não, aqui, lamento, não seria possível. Não será possível. Não há aqui. Estamos a falar de mundos diferentes e de referências diferentes e de coisas diferentes, de relações de caráter histórico completamente diferentes. As referências são muito diferentes. Não devemos, e de facto não podemos fazer paralelismos inexistentes. Isso não convém, porque depois ninguém se entende. Ninguém se entende, não se pode. Isso é um sarilho muito grande. Tem de se ter muito, muito cuidado no universo que se está a tratar. Não se pode sair dele, porque depois é uma grande confusão. Pronto. Enfim. Pronto, eco. Aquela teoria que eu falei para você chama mentalidade bicameral. Tem um psicólogo americano chamado Julian Jaynes, e aí ele fala que eu não sei se eu acredito nisso, mas é uma é uma das hipóteses, né? De que os gregos antigos não consideravam emoções e desejos como vindo das próprias mentes, mas como consequências das ações de deuses externos, e que essa noção que a gente tem, né, de mente humana, etc., de consciência, etc., é uma coisa que a gente foi também meio que criando culturalmente, etc. Mas é uma hipótese, e o nome do livro dele é de 73, se chama The Origin of Consciousness and the Breakdown of Bicameral Mind. E aí ele fala que essa mentalidade bicameral era normal e tal, até, sei lá, 3.000 anos atrás, e aí a gente foi criando essa consciência. Os gregos, de facto, não dão importância, nem sequer têm uma palavra para isso, para consciência. Isso para eles não faz sentido algum. A consciência, aquilo que é da moda a partir dos anos 60, o self, não é? O self, os gregos não têm essa noção, porque têm uma noção muito mais elevada disso, não estamos num plano psicológico, não é? Aliás, porque do ponto de vista grego, a psicologia tem outro sentido. Mas não existe essa noção de consciência de todo, como disse, e é correto, de todo. Isso não faz sentido.
O ser humano tem autonomia tem, mas nunca tem essa capacidade de ser ele próprio, não é? Como nós tanto gabamos, isso não existe. Para o grego isso não tem sentido algum. Não faz, nem cabe na cabeça de ninguém. Em grande parte por aquilo que disse. Porque, de facto, nós somos joguetes nas mãos dos deuses. De facto, somos joguetes. E, portanto, o nosso grau de autonomia é uma autonomia na relação com os outros. Isso é fundamental. Daí a razão da ética, não é? Que em Aristóteles é o grande sentido da ética em Aristóteles é sempre de caráter político. No início do estudo disto até chamei a atenção para isso. Político não no sentido atual, claro. No sentido de sabermos viver uns com os outros. É essa a palavra grega, é só isso. Não tem mais nada. Saber viver com os outros. E esse é o sentido da palavra política em grego. De facto, esse sentido que refere, não é? De consciência, de estado interno, como nós o entendemos, isso não está presente nos gregos, nem está presente nos romanos. O latino diz ego, mas esse ego não é de todo o sentido que possui eu. Nós traduzimos isso por eu, mas não tem esse sentido de autoconsciência. Não tem isso, tem toda a razão. E realmente somos joguetes nas mãos dos deuses. E por isso mesmo, a felicidade não depende tanto de mim, embora eu possa lutar por ela. Mas, como tal, eu não sou autor dela. Pronto, existe o homem, o ser humano, a autonomia dele não é tão autónoma quanto nós gostamos de ver. Nós gostamos muito da nossa autonomia, que até confundimos com independência. Disparate. Mas essas relações todas não são de todo clássicas. Não são. E realmente, daí a sermos joguetes nas mãos dos deuses e haver o cúpido e haver tudo isso, somos alvo daquilo que não está na nossa mão. Mas algo que está na nossa mão é agir de forma, os outros de tal forma, de tal modo que possamos proporcionar aos outros a possibilidade deles serem felizes. Não vai mais disso. Isso é o sentido da ética. Que eu contribua para o aperfeiçoamento dos outros. É muito difícil, porque geralmente eu contribuo mais para que o outro facilmente seja agradável do que propriamente para a construção dele. Grandes problemas que temos aqui. Pronto, Márcio, isto são estas. Para o grego é isso. Andamos neste ambiente. Não sei, pode ter uma compreensão algo tal diferente disto, não é? Ou convém que olhe, não será mal que, se me permite, disse isto a várias pessoas, muitas vezes, sobretudo alunos meus, estudantes meus de muitos anos, muitos de várias. Nessas situações convém ler os poetas gregos, porque os poetas gregos dão-nos o ambiente. Os poetas gregos são poucos, são muito poucos. Poetas, não estou a falar dos poetas daquela fase da poesia, da dramaturgia, não estou a falar nisso. Estou a falar
da poesia, e também não estou a falar da épica. Não estou a falar de Homero. Não. Estou a falar dos poetas. Estou a falar, por exemplo, da célebre pessoa. Leia, por exemplo, o que é que a pessoa pode... Eu olho para aquilo tudo e estou a ver o que é que poderá ser. Olha, há um excelente autor que é muito conhecido, tem uma obra mais inteira. Leia alguns conjuntos de poemas, não fragmentos, poemas de Píndaro, porque ficará com, se conhece, espero que sim, se conhece, veja alguns conjuntos das Píticas, em que, porque é que estou a dizer isto? Porque isto permite nós, desta cultura, desta sociedade, perceber o modo como os gregos estabeleciam a relação entre nós e o inevitável entre nós e, olha, aquilo que nós traduzimos hoje em dia por destino, entre nós e os deuses. O que está na nossa mão e o que não está. O que escapa e o que não escapa. E compreender como somos realmente esse tal acaso na mão dos deuses. Um acaso. Algo que não se tem inteiramente a si próprio. E daí a ausência da consciência. Desse domínio de si próprio. Não somos totalmente donos de nós próprios. Nós estamos convencidos que somos. Não. Para o grego é muito inseguro. Daí a grande necessidade de aperfeiçoamento. Por essa falibilidade que nós temos. Por essa fraqueza que nós temos. Por essa indecisão que constantemente nos lança em tudo o que é sítio cheio de dúvidas, de atrapalhadas em erros e tudo. E nós, o ser humano, para o grego, vive nisto. Daí a grande preocupação com a verdade. O que é? Se eu só penso que era a verdade, eu não tomava uma coisa por outra, mas... E os deuses... é uma coisa... o grego, por isso é que ele tem uma visão trágica do ser humano. Uma visão trágica. As coisas, para o ser humano, veja nas tragédias, sobretudo em Sófocles, veja como o destino do homem já aconteceu antes das coisas acontecerem. Chamada crasis, a crase do sentido grego. A tragédia acontece ao homem por ele entender que é dono da sua vida, é dono da sua decisão, mas os deuses já tomaram essa decisão. É terrível. É uma forma terrível, trágica, de entender o ser humano. Não sei se faço mais confusão ainda com isto. Fiz confusão com isto, causo-lhe confusão com isto. Eu vou ver se eu consigo se o meu cérebro consegue compreender. Consegue compreender. Vou tentar. O que é que não há de compreender? Claro que compreendo. Pode, às vezes, sentir alguma estranheza, não é? Claro, sim. Mas essa estranheza, a filosofia tem essa desconstrução, não é? A filosofia desconstrói. Não constrói, desconstrói. Que esse é um problema. A gente pode, no próximo encontro, falar sobre híbris também. Acho que é um bom assunto para você falar. O quê? Sobre híbris. Híbris, sim. Sobre híbris. Mas aqui, cuidado, porque isto
não se esqueça que a gente está na ética Anicomics, senão ela fica aí. Sobre poesia, né? Eu acho que é uma pois, boa mas sobre isso aí o Hudson é que põe, ele é que põe a régua é ele. Não somos nós. Bom, pessoal, eu acho que por hoje já chega. Não sei. Tá horas aqui, né? Já passou, foi. Eita, aqui em Manaus é uma hora menos que horário. Tu já sabes como é que eu sou, estou habituado. Que pra gente porque pra mim é 18 horas e 9 minutos. Claro, claro. Aqui é 19, né? Aqui é 11 horas da noite. 11 horas, né? Aqui são 19 horas, exatamente. Aqui são 11 horas. Isso. Eu estou em Lisboa, Márcia. Eu estou em Lisboa. Daí temos temos o oceano entre nós, não é? Temos 4 fusos horários de diferença. E o Hudson tem 5. O Hudson está em Manaus, né? Está em Manaus aí. Está em Manaus, está no interior. Eu já estou na capital, já, que isso? Está na capital do estado do Amazonas. Que é Manaus, né? É verdade. Na capital do estado. Márcia é de Sampa, né? De São Paulo, né, Márcia? Eu estou em São Paulo, eu sou do Ceará. Pronto, é outro. Massa. Tu é do Ceará, daqui do... Que massa. Nasci, eu e a Adriana, a gente é do mesmo lugar. Que massa, velho, que massa. Ele foi pro Tocantins, eu vim para São Paulo. O Adriano é do Ceará? Não, nasceu em São Paulo. O quê? O Adriano? Não. Ele é do Ceará, o Adriano? Nasceu em São Paulo. Não sabia. O seu marido é que não. Sim, a pessoa com quem vive é que não. Sim. Estamos todos, cada um no seu lugar, já reparou? Porque aqui está tudo muito diferente. Um está no sul, outro está no norte. E o Harrison está mais ou menos ali no centro. No Nordeste. No Nordeste. Estou no Rio Metropolitano do Recife, né? Recife. Então, esse aí está mais coisas. Esse pode ir nadar. Eu acho que eu sou mais próximo de ti, Jorge. Mais próximo. Sim, ainda assim existe um oceano. Sim, senhor. De distância aí. Isso e Fortaleza são as duas, são as mais próximas da Europa, sim, senhor. São. Isso não tem muita importância. Vou parar a gravação aqui. Vai, senão Quero agradecer a Márcia, ao Jorge e ao Edson aí por terem participado aí. No próximo sábado, se puderem continuar participando, eu agradecer bastante. Eu quero vir. É que sábado sempre aparece lá a hora e eu tô sempre na rua. Aí hoje eu falei, não, eu vou, porque eu li, eu quero vir. Eu sempre leio, nunca consigo vir. Puxa sábado vida. É horrível para eu conseguir. Eu sempre tô na rua. Aí dessa vez eu vim correndo para casa para entrar. Ainda tinha que fazer um monte de coisa, então. Mas é tal história. Mas que bom. Puder, vem. Quando